Agora vamos aquietar os nossos corações, levar nosso pensamento, pensar em Jesus e agradecer a mais esse ano, essa oportunidade que tivemos aqui, encarnados nesse planeta Terra, essas oportunidades que tivemos de fazer o bem, de ajudar ao próximo, e que com certeza no próximo ano mais oportunidades teremos, e que nós possamos, Senhor, aproveitar cada uma delas, pensando no exemplo que nos deixou Jesus, sobre sua vida, sobre os seus ensinamentos, e podemos praticar o seu Evangelho. Com a sua permissão, iniciamos mais uma noite de estudos. Obrigado, graças a Deus. Agora nós vamos assistir a uma história. Até daqui a pouco. Celebrando o Natal. Bate o sino, pequenino sino de Belém. Vamos logo, Maurício. Não quero chegar atrasada na apresentação de final de ano. Podemos ir. Só estava ensaiando mais um pouquinho. Estou tão orgulhosa de você, filho. Vou tirar muitas fotos. No ano passado foi lindo. A tia Mônica disse que preparou uma mensagem especial. Estou curioso. Até mais, mamãe. E então, crianças, estão prontos? Eu estou. Ensaiei bastante. Eu também. Convidei os colegas do condomínio. Eles adoram o Natal e já fizeram a lista dos presentes que vão ganhar. Eu amo o Natal. Vou ganhar uma boneca. E eu vou ganhar um carrinho da patrulha. Hora de entrar no palco. Boa noite a todos. Estamos muito contentes de estar aqui hoje para celebrar esta data tão especial que é o Natal. Na nossa evangelização, nos lembramos sempre de Jesus, aprendemos com ele e nos esforçamos para colocar os seus ensinamentos em nossa vida. É uma alegria festejar com a família, ganhar presentes e comer coisas gostosas, não é mesmo? Mas aproveitem também para se lembrarem de verdade de Jesus, pois o mais importante do Natal é nos alegrarmos com a vinda dele aqui na Terra. Conheçam sobre ele e verão como é imenso seu amor por todos nós. Às vezes, ficamos só interessados em ganhar presentes, passear no shopping, ganhar balinhas do Papai Noel e nos esquecemos do principal. Por isso, preparamos esta apresentação para celebrar o nascimento de Jesus. Com vocês, a turma da evangelização. Bate o sino, pequenino sino de Belém. Já nasceu Jesus, menino, para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus, menino, esse nosso lar. Hoje a noite é bela, vamos à capela. Sob a luz da vela, felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino, vem Jesus, menino, nos abençoar. Bate o sino, pequenino sino de Belém. Já nasceu Jesus, menino, para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus, menino, esse nosso lar. Um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo! Nos ajude a levar a mensagem de Jesus para mais pessoas. Olá, galerinha do Geal. Tudo bem com vocês? Gostaram do vídeo? Vocês perceberam que nessa história tinha crianças que estavam se preparando para uma apresentação? Era uma apresentação do qual elas cantariam uma música na sua evangelização. E aí a tia Mônica, que era evangelizadora daquelas crianças, mencionou que eles estavam próximos à época de Natal, como a gente, que estamos pertinho do Natal. Nós trocamos presentes, comemos comidas gostosas e ficamos mais pertinho da nossa família. É muito bom, não é? Confraternizar com nossos familiares e os nossos amigos. Mas o que é bem essa palavra, confraternizar? É quando nos unirmos como irmãos, fraternalmente, demonstrando afeto. Nos reunimos no mesmo ambiente onde podemos expressar os nossos sentimentos de carinho e amor. Como, por exemplo, nas festas de aniversário, onde nós estamos com o aniversariante, trocando bons sentimentos e compartilhando bons momentos com ele.
No Natal, nós também fazemos isso, não é? Aliás, Natal é uma data muito especial para nós, porque é onde comemoramos o aniversário de Jesus, confraternizando com os nossos amigos e a nossa família. Podemos dizer também que estamos confraternizando com Jesus, porque estamos reunidos por Ele e pelo que Ele representa para nós. Podemos estar com Jesus em todo momento, lembrando que Ele também pode estar conosco. Então, vamos aproveitar essa oportunidade de ter Jesus mais pertinho de nós. De que forma? Ajudando o próximo e tratando da mesma forma que queremos ser tratados, pensando e agindo não de forma impulsiva, mas pensando em como Jesus faria e nos exemplificou. Confraternizar com Jesus não precisa ser só no Natal. Podemos fazer isso em todos os momentos em que praticamos e vivenciamos ali no nosso dia a dia o seu Evangelho. Então vamos praticar? Beijos, uma excelente semana a todos e tchau, tchau! Hoje encontrei a paz que há tempos não estava em mim. Já me trouxe a alegria, uma pequena alegria, mas capaz de me fazer sorrir e chorar sem ser pranto. Tanto hoje encontrei a luz, estava na escuridão, veio feito um farol, um distante farol, mas capaz de me fazer seguir, devolvendo a esperança tanta. O princípio da paz vem da minha intenção, perdoar, encontrar essa luz vem da mesma razão, perdão. Pedir perdão. Hoje encontrei a paz que há tempos não estava em mim. Já me trouxe a alegria, uma pequena alegria, mas capaz de me fazer sorrir e chorar sem ser pranto, tanto, tanto, tanto. Hoje encontrei a luz, estava na escuridão, veio feito um farol, um distante farol, mas capaz de me fazer seguir, devolvendo a esperança tanta. O princípio da paz vem da minha intenção, perdoar, encontrar essa luz vem da mesma razão, perdão. Vou buscar todo o amor que há em mim, entregar toda a mágoa pra Deus,
pois a Deus vou tentar não julgar e seguir, entregar toda a mágoa pra Deus, pois a Deus, Deus. Naquela tarde azul, eu pude te sentir no Monte Galileu. Teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Toma a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Naquela tarde azul, eu pude te sentir no Monte Galileu. Teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Tomo a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Tomo a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. E sou fermento do Evangelho de Jesus. Olá a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa, e é um enorme prazer estar aqui com vocês. Gostaria de reforçar que a Casa de Miguel
além das reuniões públicas no formato presencial, possui algumas atividades online, como as reuniões de fluidoterapia e a prece da saudade, como também as reuniões das noites de sexta-feira, às 19h45. Todas estas informações vocês encontrarão no link postado aqui embaixo na descrição deste vídeo, com o título Avisos do 100, dezembro 2023. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas, como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanhas de doações, é o Jornal Seaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não deixe de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos cursos doutrinários desenvolvidos pela casa. Tenho a certeza que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês, independente se este é o seu primeiro contato com a doutrina espírita ou que você já nos acompanha há algum tempo. E da mesma forma que convido a cada um de vocês a se inscreverem em nossos cursos, também convido a todos aqueles que são responsáveis pelos nossos pequenos e jovens de 0 a 21 anos, a trazerem eles para as nossas atividades de evangelização, que acontecem todos os sábados, das 15 às 17 horas. Enquanto os nossos jovens estão a receber os ensinamentos contidos no Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, os responsáveis podem participar de uma roda de conversa, aonde discutimos temas diversos, também sob o olhar do Espiritismo. Venham e tenho a certeza de que o estudo e a evangelização são ferramentas maravilhosas para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. E vale a pena relembrar que todas estas informações se encontram no Jornal Seaeiro de Miguel. Lembrando que estamos em dezembro e algumas atividades entram em replanejamento. É bom dar uma olhada no jornal para saber se estaremos em atividade com essas programações. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento de um tema que gera muitos problemas quando levado a termo. Hoje iremos falar a respeito da vingança. E quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será a nossa companheira Priscila Catalão. Que os nossos amigos espirituais possam envolver a nossa companheira, que irá nos trazer esse tema tão importante para a compreensão da nossa jornada aqui na Terra. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados com as boas vibrações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. Vamos agora iniciar a programação. Não se esqueçam de darem um like. É muito importante para todos nós. Lembremos que Deus está sempre conosco. E boas reflexões a todos. Do livro Vida Feliz, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Capítulo 12. Nunca
retribuas maldade com vingança ou desforço. O homem mau se encontra doente e ainda não sabe. Dá-lhe o remédio que minorará o seu aturdimento, não usando para com ele dos recursos infelizes de que ele se utiliza para contigo. Se alguém te ofende, o problema é dele. Quando és tu quem ofende, a questão muda de configuração e o problema passa a ser teu. O ofensor é sempre o mais infeliz. Conscientiza-te disso e segue tranquilo. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que possamos abrir os nossos corações e deixar que as boas vibrações da noite de hoje nos envolvam. Que os amigos espirituais que aqui se encontram nos auxiliem no entendimento do que for falado e envolvam todos os que estão responsáveis pela reunião. Que as nossas necessidades possam ser esclarecidas e que tudo possa transcorrer na mais perfeita harmonia e que todos os trabalhos a serem realizados nesta noite possam alcançar os seus objetivos. Mais uma vez, obrigado, Pai, e lhe pedimos a licença para dar como iniciada a reunião da noite de hoje. Olá, boa noite. Eu sou Priscila Catalão, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel e hoje eu estou usando um óculos quadrado, uma blusa preta e estou de cabelos soltos. Hoje nós vamos trabalhar o tema da vingança, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. É com muita alegria que eu venho aqui essa noite compartilhar um pouco das minhas reflexões acerca do trabalho de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu já disse. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui comigo hoje, em pensamento, assistindo a esse estudo, e também agradecer aos mentores espirituais que me ajudaram na preparação desse estudo e que estão aqui, com certeza, nessa noite, nos envolvendo com sua energia doce e salutar. Então, vamos lá, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e vamos começar a falar um pouquinho do que o Kardec trouxe para a gente no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item 9, chamado A Vingança. Kardec começa falando assim: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui certo indício do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar
não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Então, assim, nesse primeiro trecho que a gente está destacando aqui, o Kardec vem trazer para a gente o fato de que a vingança, quando concretizada, ainda remete a gente a estágios da humanidade em que ainda estávamos em momentos bárbaros, em momentos muito primitivos. Ele até relembra os duelos. Antigamente, a honra ferida de alguém se pagava com um duelo. Então, as pessoas literalmente se colocavam em uma situação onde iriam ou morrer ou matar, em busca de uma vingança tola, de uma vingança vã, em nome de questões fúteis. Então, o Kardec traz para a gente que em todos os momentos em que concretizamos de fato uma vingança, estamos dando vazão a esse ser muito primitivo que ainda mora dentro de nós. É óbvio que nós sentimos, até hoje, raiva, ódio, que sentimos vontade de nos vingar. Ainda somos espíritos muito imperfeitos. No entanto, o que diferencia o estágio de evolução de um espírito primitivo, que ainda dá razão a esses sentimentos tão funestos, há espíritos que estão, sim, tentando galgar novos degraus na escala evolutiva, é o impulso de refrear esses sentimentos, de refrear essa vontade de concretizar uma ação tão nefasta, por assim dizer, em relação a alguém que supostamente nos fez mal. Kardec também continua falando que aquele que deixa com que o sentimento de vingança toque as cordas do seu coração não pode se proclamar espírita, porque todo espírita sabe que o Cristo, que é o nosso mestre, que é o nosso guia, que é aquele a quem nos devemos espelhar e aquele a quem devemos agradecer todos os dias por nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, ele também nos disse: perdoai os vossos inimigos. Então, se o espírita, aquele que se proclama espírita, de fato concretiza planos de vingança, então ele não pode se dizer espírita, ele é um falso espírita, porque ele está negando a máxima cristã, que é perdoar os vossos inimigos. Então ele reitera aqui o quanto a vingança é baixa, é um sentimento baixo, é um sentimento ainda muito rasteiro, e o quanto aquele que se diz espírita e quer de fato se tornar um homem de bem deve lutar contra esses impulsos funestos. Seguindo o item 9, a gente continua. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão... Opa, deixa eu trocar o slide para vocês. Esqueci de fazer isso. Acontece. Então, vamos lá. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas, e sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia, e suas pérfidas insinuações
habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Nesse trecho aqui, ele deixa bem claro que muitas vezes, ou quase 100% das vezes, aqueles que se deixam entregar à paixão, ao sentimento de vingança, à inspiração vingativa, também são grandes covardes, pois em vez de, já que já se entregaram a tal sentimento tão baixo, em vez de enfrentarem aquele que supostamente é seu inimigo de frente, eles procuram caminhos escusos, eles montam planos ardilosos a qual o outro não tem nenhum tipo de acesso, então o outro não tem como se defender do plano de vingança daqueles que se auto-intitularam vingadores, que se acham no direito de vingar alguma coisa, de vingar alguma ofensa. Isso nos faz pensar, não é mesmo? Que tipo de pessoa eu quero ser? Que tipo de sentimentos eu quero? Que tipo de virtudes eu quero fomentar dentro de mim? Será que eu preciso agir de maneira tão covarde com o outro? Será que eu gostaria que alguém agisse de maneira tão covarde comigo? Se colocar no lugar do outro é sempre importante, em qualquer momento das nossas vidas. É óbvio que somos pessoas, que somos seres humanos e espíritos imperfeitos. É óbvio que falar de perdão é difícil, porque é difícil mesmo para a gente entender o que Cristo quis dizer com perdoar os vossos inimigos. Já que muitas vezes é difícil amar até aquele que está do nosso lado e a gente de fato gosta. E imagina amar um inimigo. Porém, a gente precisa fazer esse exercício, pois a cada dia que passa e eu exercito esse lado de olhar para o outro com mais empatia, de me colocar no lugar do outro e de entender que eu não gostaria que fizessem comigo certas coisas, então não posso fazer com o outro, quanto mais eu faço isso, mais eu vou fortalecendo essas virtudes dentro de mim, da empatia, do perdão, e cada vez vai ficando mais fácil de tomar certas decisões e de não tomar certos caminhos. Que mais que a gente pode destacar desse parágrafo? Além das questões em relação ao quão covardes são aqueles que planejam vinganças contra os outros. Kardec também pontua que estes mesmos não recuam diante da mentira, eles são tão pérfidos em seus planos de vingança que caluniam o outro, que vão atrás de fazer intrigas e insinuações que podem prejudicar o outro de forma irreparável. E aí, com isso, vão avolumando pelo caminho os obstáculos no caminho do outro e dando vazão a sentimentos extremamente nocivos. Não só para aqueles que recebem essa energia, mas também para aquele que está alimentando essa energia dentro de si, não é mesmo? Continuando esse mesmo item, a gente tem o seguinte parágrafo. Em consequência, Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o enfrenta seu inimigo e o insulta em plena face. Novamente, Kardec falando sobre a covardia daqueles que se vingam, pois fazem teias, criam narrativas onde o outro não tem a oportunidade de se defender e fazem com que o outro passe por situações que lhe causam traumas, que lhe causam rupturas em relações e que são caras a eles, fazendo com que eles se sintam extremamente solitários.
Então, aquele que se vinga, pensando estar se vingando de uma ofensa, na realidade, fazendo justiça, né, com as próprias mãos, como as pessoas costumam dizer, na realidade, o que ele está fazendo nada mais é que cometendo um delito, praticando uma ofensa 100 vezes pior do que aquela que ele julga que o outro lhe infligiu. Complicado, né? Conforme a gente vai estudando, a gente começa a perceber que se sentir ofendido, ok, isso existe, como eu já disse, nós somos espíritos imperfeitos. Muitas vezes vamos nos melindrar, vamos nos magoar, vamos nos sentir ofendidos. Mas usar desse sentimento para justificar outra ofensa nada mais é do que passar atestados de que eu me encontro no mesmo nível, no mesmo estado, no mesmo patamar que aquele que me ofendeu. Eu não estou em nenhum momento sendo superior àquele que me ofendeu quando eu me vingo, pois a verdadeira superioridade ela só se prova através da moral. Só é superior aquele que é moralmente superior, e não aquele que se julga tão certo ao ponto de infligir o mal ao outro com a justificativa de que foi ofendido. E aí, para terminar o item 9, Kardec fala assim: fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Olivier, Paris, 1862. Aqui eu quero fazer um adendo que eu vim falando que era Kardec que estava falando todas essas coisas. Na realidade, foi o espírito Júlio Olivier, né? Uma errata aí. Eu peço desculpas a vocês. Obviamente, eu li esse texto algumas vezes antes de preparar o estudo, mas em algum momento aqui eu me confundi. Então, me desculpa, gente. Na realidade, quem trouxe essa mensagem sobre a vingança, sobre o efeito da vingança, tanto em si quanto no outro, foi o espírito Júlio Olivier. Vamos, então, agora nos debruçar nesse finalzinho da mensagem que Olivier nos trouxe. Ele novamente reitera o caráter selvagem da vingança concretizada, que ele diz que é um processo de outrora, ou seja, nós, enquanto espíritas, sempre estamos buscando nos melhorar e seguir em frente. Então, a gente não pode manter em nossas vidas, na nossa conduta, processos que não nos cabem mais, e a vingança é um deles. Ele continua falando que qualquer espírita que pretende se vingar de alguém é indigno de estar na falange que diz que tem por máxima: sem caridade não há salvação. O perdão é também uma face da caridade. E por mais que muitas vezes a gente não se sinta preparado para perdoar, é importante que a gente ore a Deus e peça que Deus nos ajude para que a gente, de fato, consiga um dia perdoar todos aqueles que nos ofenderam de alguma forma. E que a gente consiga um dia também chegar ao ponto, como o Chico Xavier falava, que ele nem precisava perdoar nada, porque ele não se ofendia com nada, né? E Chico Xavier foi muito atacado, né, em vida. Então, ouvir da boca dele de que ele não se ofendia é um grande ensinamento, que um dia a gente possa chegar lá, que um dia a gente possa não sentir nenhum tipo de sentimento vingativo, pois a gente nem se ofendeu. Mas enquanto isso não chegar, enquanto esse tempo não chegar, é bem interessante que a gente peça a Deus, peça aos nossos mentores, que nos ajudem a perdoar, que nos ajudem, que nos empreste o perdão que eles já sabem fazer, já sabem praticar, para que a gente consiga também perdoar aqueles que nos ofendem. E nesse momento eu não estou falando sobre um perdão utópico, onde a gente vai pensar em perdoar e automaticamente
esquecer tudo que foi feito e não sentir mais nenhum tipo de mágoa e, na realidade, automaticamente amar aquele que nos ofendeu. Estou falando do perdão factível, daquele que a gente pode praticar na nossa vida diariamente, que pode começar com um ato simples de não querer o mal daquele que nos ofendeu. Ou mesmo que eu ainda queira esse mal e não consigo, poxa, Priscila, eu não consigo parar de desejar mal para essa pessoa. Simplesmente endereçar uma prece para ela todas as vezes que eu pensar nela com esse sentimento tão negativo. Endereçar uma prece, pedir que ela fique bem, pedir que os mentores dela estejam por perto, que ela esteja bem, que nada de mal aconteça com ela, mesmo que não seja algo que você sinta no seu coração no momento, mas é um exercício bom para se fazer. E pensar sempre que a gente precisa também ter compaixão com os nossos processos, porque a natureza não dá saltos. Né? Além desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, eu trouxe alguns trechos de outros livros, de outros autores, para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre a vingança. Então, vamos seguir aqui. Trouxe um trecho do livro Depois da Morte, que é de Leon Denis, onde a gente encontra também uma reflexão sobre a vingança. Vamos dar uma olhada. No capítulo Doçura, Paciência e Bondade, Leon Denis traz a seguinte reflexão. A vingança, sob todas as suas formas, o duelo, a guerra, são vestígios da selvageria, herança de um mundo bárbaro e atrasado. Então aqui, Denis está em completa concordância com a mensagem do espírito Júlio Olivier, que figura no Evangelho segundo o Espiritismo, pois ele traz aqui que tanto o duelo, quanto a guerra, quanto qualquer manifestação vingativa ainda carregam em si os vestígios da selvageria que um dia nós estávamos submetidos. E aí ele continua. Aquele que entreviu o encadeamento grandioso das leis superiores, do princípio de justiça cujos efeitos se repercutem através das idades, esse poderá pensar em vingar-se? Vingar-se é cometer duas faltas, dois crimes de uma vez só. É tornar-se tão culpado quanto o ofensor. E aí Denis traz para a gente exatamente aquela reflexão que a gente fez um pouquinho antes, onde a gente percebe que, na realidade, aquele que se vinga, ele está cometendo duas faltas, né? Ele está dobrando o débito dele, pois foi ofendido, se julga ofendido, e muitas vezes aquele que ofendeu nem percebeu que houve uma ofensa, e, no entanto, aquele que está querendo se vingar está ali colocando uma camada extra, né, de sentimentos ruins na situação. E aí ele continua. Quando nos atingirem o ultraje ou a injustiça, imponhamos silêncio à nossa dignidade ofendida. Pensemos nesses a quem, num passado obscuro, nós mesmos lesamos, afrontamos, espoliamos e suportemos então a injúria presente como uma reparação. Como a gente também já comentou anteriormente, nós não somos espíritos inocentes. Somos espíritos milenares que vêm de inúmeras encarnações, onde erramos muito, mas muito, gente. Pensem hoje na encarnação que vocês estão vivendo, no tanto de erros que já foram cometidos. Muitas vezes erros conscientes, que a gente parou, pensou, sabia que estava fazendo errado e continuou a fazer. Como então nós, tão falhos, espíritos tão desgraçados no sentido de estarmos longe da graça divina, podemos então nos julgarmos donos da palavra, senhores da lei, a ponto de condenar e aplicar uma punição a outro? É completamente inaceitável que a gente ainda pense que possa agir dessa forma. Leon Denis chama atenção para esse legado que a gente tem, essa bagagem, essa herança que a gente traz de nós mesmos, de outras vidas e dessa vida também, de todos os espólios, de todos os erros, de todas as afrontas e lesas que nós infligimos ao outro.
Então, como ele mesmo diz, não percamos de vista o alvo da existência que tais acidentes poderiam fazermos olvidar. Não abandonemos a estrada firme e reta. Não deixemos que a paixão nos faça escorregar pelos declives perigosos que poderiam conduzir-nos à bestialidade. Encaminhemo-nos com o ânimo robustecido. A vingança é uma loucura que nos faria perder o fruto de muitos progressos, recuar pelo caminho percorrido. Então, fica aí o alerta de Leon Denis, que nos diz que a vingança nada mais é do que um ato de loucura. E espíritas que querem alcançar a sua melhora, que querem se transformar em homens de bem, não podem dar vazão a loucuras. Precisamos ser sãos. Sabemos que Jesus não veio para os sãos. Então sabemos que não somos tão sãos quanto que gostaríamos que fôssemos. Logo, a gente precisa, de fato, fazer um esforço maior para refrear tais sentimentos. Pois está em jogo o que tem que ser o mais caro tesouro para nós, que é o nosso progresso, que é a nossa jornada em direção à perfeição. Além desse trecho do Leon Denis, eu também trago para a gente discutir um pouquinho um trecho do livro Nos Domínios da Mediunidade, de Francisco Cândido Xavier, onde psicografia, né, do Chico Xavier, onde a gente tem o seguinte trecho, né? Qualquer grande perturbação interior, chame-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode imobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante com o sumo bem. Analisemos ainda o nosso símbolo do combate. O relógio inflexível assinala o mesmo horário para todos. Entretanto, o tempo é leve para os que triunfaram e pesado para os que perderam. Com os vencedores, os dias são de felicidade e louvor, e com os vencidos são amargura e lágrimas. Então é interessante aqui, porque a gente tem a temática da perturbação interior, né? E aí vem, essa perturbação pode assumir vários nomes, né? Paixão, desânimo, crueldade, vingança, ciúme, desespero. No entanto, todas essas perturbações, elas nos levam à estagnação, pois ninguém consegue evoluir moralmente enquanto ainda nutre tais sentimentos dentro de si. E essa estagnação, essa imobilização, ela de fato nos transforma em rebeldes, nos transformamos em espíritos que estão lutando contra o que é inexorável, que é o progresso. Então, para que a gente precisa lutar contra algo que vai acontecer de uma forma ou de outra? A gente precisa, então, ser agente da mudança no mundo. Do que me adianta ligar a televisão no jornal e ver tantas barbáries e pensar, nossa, gostaria de viver em um mundo melhor, se eu mesmo ainda cultivo dentro de mim sentimentos tão impuros, tão nefastos e nocivos, sentimentos que nos levam cada vez mais para lugares longe de Jesus, para lugares onde eu não vou encontrar a minha melhor versão. Então, se a gente quer ser a nossa melhor versão, e a nossa melhor versão vai ser sempre uma versão mais aproximada do nosso eu crístico, então a gente precisa, de fato, começar o trabalho de limpar o nosso ser dessas influências negativas que trazemos ainda e que ainda cultivamos dentro de nós. E aí a gente tem aqui uma frase que muito me marca, onde a gente lê: o tempo é leve para os que triunfaram e pesado para os que perderam. É só a gente pensar nos momentos em que a gente está vivendo coisas boas,
coisas que nutrem o nosso ser, que nutrem o nosso espírito de bons sentimentos. O quão leves são esses momentos. A gente passa por momentos assim, apesar de tão fugazes nessa vida em que a gente vive, porque a Terra ainda não é um lugar onde a gente vai sentir a felicidade por completo. Porém, quando a gente vive esses momentos, a gente sabe o quão leve a gente fica. A gente quer guardar essa sensação dentro de um potinho, dentro da gente, nunca mais largar. E, no entanto, quando a gente está colhendo o fruto das nossas ações erradas, esse tempo, essa perspectiva de tempo é muito diferente, porque pesa, porque dói, e a gente acha que nunca vai passar. O que eu quero para mim, então? Eu quero viver uma vida leve ou eu quero viver essa vida pesada, essa vida onde eu não sinto o tempo passar, eu só sofro? Então, a vingança, apesar de muitas vezes a gente pensar que aquilo nos faria bem, poxa, se eu tivesse falado isso, se eu tivesse falado aquilo, se eu fizer isso e o outro vai sentir da mesma forma como eu senti, vai doer nele como doeu em mim. Vai de fato te trazer algum tipo de benefício, fazer com que outra pessoa sofra? Vai de fato te fazer sentir leve, te fazer se sentir amado, mais perto de Deus, fazer com que o outro sofra? Ou o contrário? Ou você vai estar sempre alimentando um vazio, um buraco que nunca vai se encher? Então fica aí a reflexão para a gente. Do que eu quero me alimentar o meu espírito. E para finalizar, a gente vai ver um pedacinho de uma fala do Raul Teixeira, que se chama Qual é o Sabor da Vingança?, onde ele vai elucidar um pouquinho mais esse tema, essa temática para a gente. Eu espero que vocês curtam ouvir um pouco do Raul. Então vamos lá, só um minuto que eu vou botar o vídeo aqui para a gente. Depois que nós vimos a máscara do desprezo, a máscara da inveja, a vingança. A criatura que odeia, deseja imprimir ao outro que ela supõe ter-lhe ofendido uma pena, um castigo, uma revanche correspondente ao mal que supôs ter recebido. Fulano me fez tal coisa, pois eu vou devolver na mesma moeda. A lei de Talião, dente por dente, olho por olho. Daí então Jesus Cristo nos ter dito: tendes ouvido com os antigos. Eu, porém, vos digo. Ter mudado a regra. Antes era dente por dente, olho por olho. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam. É dessa maneira que a vingança nos rebaixa de tal forma que nos torna pessoas imensamente felizes. Porque jamais a vingança que executemos nos dará alegria, nos dará felicidade. Enquanto a gente não se vinga, fica o desejo de se vingar. Depois que a gente se vinga e o outro não reagiu, nos advém o remorso. O complexo de culpa, por uma razão muito fácil de compreender.
depois que os bons espíritos nos explicam. Digamos que nós esbofeteemos alguém. Na hora do nosso golpe, liberamos uma quantidade de nossos fluidos. E a outra criatura que recebeu o golpe, libera uma quantidade do seu próprio fluido. Fica, entre aspas, um buraco emocional em mim e outro buraco emocional na outra pessoa. O fluido que saiu de mim penetra esse oco que nela ficou e o fluido dela penetra em mim. Se na hora que ela foi agredida por mim, ela guardou mágoa, ela sentiu dor, ela sentiu raiva, ela absorve o que é meu, eu absorvo o que é dela. E é por isso que a partir daí a gente não se esquece nunca mais. Quem tem raiva não esquece o outro. Porque carrega a energia do outro em si. E o outro carrega a energia de nós nele. Quanto mais temos raiva, quanto mais odiemos, mais nos lembramos do outro. Ele há de ver o dia que passar por mim na rua. O dia que eu encontrar. Se ele tentar me falar, se ela tentar me dizer, eu não tiro da cabeça. Eu fico maquinando o que eu vou fazer, o que eu vou dizer. Quando eu a vir, quando eu vir, quando eu encontrar, quando a encontrar. E aquilo vai fermentando a energia dela que está em mim. Não me deixa esquecê-la. A energia minha que nela está não lhe permite me esquecer. Então nós ficamos nessa tormenta. Se dizemos uma palavra torpe, se ferimos o corpo ou a alma de alguém, ocorre esse mesmo fenômeno. Energias minhas estão lá, energias de lá estão em mim. É por isso que, quando tal coisa ocorre, a divindade nos obriga a renascer juntos, a reencarnar juntos, às vezes no mesmo lar, para que nesse atritar cotidiano eu possa devolver ao outro a energia do outro que está em mim e recolher do outro a energia minha que nele está. Cada rilhada, cada dor que eu sofro e que o outro se apiada de mim e me vem cuidar, que o outro sofre e eu dele me apiado e o vou cuidar, vamos devolvendo as energias de um que se encontra no outro e vice-versa. Então, gente, como bem colocado pelo Raul Teixeira nessa fala dele, a gente pode perceber que o movimento contrário à vingança, que é um movimento de perdão, que é um movimento de cuidado, que é um movimento de, muitas vezes, deixar esse perdão florescer dentro da gente, não nos forçando a ficar perto da pessoa, mas também não desejando o mal dela, vai fazendo com que essa energia tão grosseira do pensamento de vingança, do pensamento de ódio, vá se dissipando, né? Então, que a gente busque sempre dissipar essas energias e não alimentar essas energias. Como eu disse, para quem já consegue perdoar de coração inteiro, é algo incrível. Mas para quem ainda não está nesse patamar, que ainda precisa exercer o perdão de outras formas, se permitir não carregar rancor já é um grande avanço. Se permitir cuidar de si, de fato a se alimentar de coisas, de sentimentos bons, já é um grande avanço. Não nutrir sentimentos de vingança já é um grande avanço. Então, que a gente consiga fazer o que a gente pode fazer no dia de hoje, de modo a não retroceder a esses atos e tempos tão bárbaros como a gente viu através dos trechos que eu trouxe hoje. E, por fim, eu gostaria de terminar com Jesus. Eu gostaria de terminar esse estudo com uma fala um trecho da Bíblia,
que está em Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47, onde Jesus nos traz uma das suas máximas. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós amais apenas o que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazem nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Então, com Jesus eu fecho esse estudo, lembrando a todos nós que ele nos disse que a gente precisa amar os nossos inimigos. E Jesus, muito sábio, Jesus nunca falaria que a gente fez, para que a gente nos aconselharia a fazer coisas que nos maculariam, que nos fariam mal. O que ele quer dizer é que a gente precisa, sim, praticar o bem. Não necessariamente a gente precisa conviver, estar perto o tempo todo de quem nos faz mal, mas a gente precisa praticar o bem para que a gente possa ser feliz. É um ato de cuidado com a gente mesmo também. Abrir o coração para que os sentimentos bons entrem e para que esse sentimento de vingança nunca mais faça morada dentro de nós. Muito obrigada pela atenção no dia de hoje e que todos nós tenhamos uma boa noite. Deus, Pai de toda bondade, misericórdia e justiça, na noite de hoje te agradecemos pelos ensinamentos, pelas palavras do Cristo que inspiraram todas essas mensagens que hoje nós estudamos, que nós possamos também sermos misericordiosos com o outro e conosco, que nós possamos entender que o perdão é primeiramente um bálsamo que nos cai no coração, não é um presente que eu dou para o outro, e sim um remédio que eu mesmo tomo. Que nós possamos nos mover cada vez mais para longe da barbárie, da selvageria e do convívio com aqueles que ainda cultivam pensamentos nocivos e nefastos e sentimentos que nos fazem estar cada vez mais longe de Ti. Senhor, mais uma vez agradecemos a proteção espiritual que nos dá através dos espíritos e mentores que nos amam e nos guiam. Que possamos ser dignos de tal amizade, de tal amor que eles nos dedicam. Obrigada, Senhor, por essa casa que nos abriga e nos conforta. Obrigada, Senhor, pelo amor que derrama sobre nós todos os dias de nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Mostra ao Pai a tua boa intenção, reconcilia-te com teu irmão, com um aperto de mão. Se desejas a união de todos os povos em paz, em comunhão, ensina hoje a criança o bem que o amor faz ao nosso coração. Paz no porvir, reconciliação. Ensina hoje a criança o bem que o amor
Haja criança, o bem que o amor faz ao